Boa noite. Não sei se eu já estou online, se alguém da Nova Consciência conseguir me. Já sim? Ótimo. Perfeito. Gente, boa noite. Eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Alexei Dodsworth. Apesar do nome esquisito, eu sou natural da Bahia, sou doutor em filosofia, participo do encontro da Nova Consciência quer dizer, já tem mais de uma década. Acho que minha primeira participação no encontro da Nova Consciência foi em 2005, e desde então eu tenho procurado participar em quase todos os eventos. É sempre um prazer estar no encontro. Principalmente é um prazer viajar para Paraíba. Gosto muito da Paraíba. Infelizmente, esse ano o nosso encontro teve que ser virtual, considerando a situação de emergência sanitária que a gente está vivendo, e está certo, tem que ser assim mesmo. E eu gostaria, antes de tudo, de agradecer a organização do evento por fazer o evento acontecer, mesmo nessas circunstâncias de emergência sanitária, através da... Vamos usar a tecnologia, né? A gente tem a tecnologia à disposição, então não faz o menor sentido a gente criar uma situação de perigo criando um evento físico, um evento ao vivo. A vantagem disso é que muita gente, pela primeira vez, vai poder ter acesso ao encontro da Nova Consciência. Muito bem, eu vou tentar ser muito objetivo, afinal de contas, o nosso tempo é curto. Eu, inclusive, gostaria de pedir a alguém da organização que me informe quanto tempo eu tenho para não invadir o espaço dos outros. Eu não sei se eu tenho 40 minutos, 45, uma hora, então eu fico aguardando vocês me responderem. Mas, enquanto isso, eu já vou adiantar. O objetivo do nosso encontro hoje é falar sobre um tema que está muito em voga, né? Tem estado muito em voga nos últimos anos, que é o tema do fascismo, são as questões envolvendo o fascismo. Eu gosto muito de uma palestra que foi proferida pelo escritor, pelo autor italiano Umberto Eco, nos anos 90, que se chama O Fascismo Eterno. Meu objetivo hoje é fazer alguns comentários sobre essa palestra que o Umberto Eco proferiu em 95, que gerou um texto muito curto, que é publicado em quase todos os países. Na Itália, para vocês terem uma ideia, é bem curto justamente porque foi uma palestra, né? Isso aqui não é um livro que o Eco escreveu, é uma palestra que ele deu, que foi transformada num livreto. Se eu não me engano, no Brasil também já foi publicada. E eu acho essa palestra do Eco de extrema significância, justamente porque a palavra fascismo, assim como a palavra nazismo, a palavra comunismo e outros termos que são muito gritados em política hoje em dia, elas são tão gritadas, muitas vezes, sem um conhecimento efetivo da causa, que se tornam, muitas vezes, gritos vazios, que terminam perdendo o seu impacto, terminam perdendo o seu peso, justamente quando são gritadas em contextos que geralmente não cabem, né? Então, acabei de saber que nós temos 40 minutos, eu vou tentar ser o mais objetivo possível em respeito ao horário de quem vem depois. Então, quando Umberto Eco proferiu a palestra sobre o fascismo eterno, foi no dia 25 de abril de 95, né, quando se celebrava a liberação da Europa. A palestra dele fez tanto sucesso, foi tão, na época, impactante, que ela foi rapidamente traduzida e publicada em várias línguas, em vários jornais do mundo, ainda em 95. Eco testemunhou o fascismo. Ele tinha 10 anos de idade quando ele venceu um concurso literário na Itália, que foi organizado pelo fascismo. O tema do concurso literário era: nós devemos morrer pela glória de Mussolini e pelo destino imortal da Itália. Ele tirou o primeiro lugar. Ele diz que, na época, claro, ele respondeu que sim, que nós devemos morrer por Mussolini pelo destino imortal da Itália, mas ele era uma criança. E à medida que o tempo passava, ele foi se tocando, ele foi vendo o que era o fascismo e foi despertando, ainda na adolescência, todo um sentimento de luta contra aquilo, todo um sentimento de luta antifascista. Mas antes da gente prosseguir, eu acho que é importante pontuar uma distinção fundamental que Umberto Eco faz entre nazismo e fascismo. Uma diferença que é importantíssima de compreender. O que Eco diz é que o nazismo é muito mais fácil de combater porque ele tem uma identidade muito clara e distinta. O nazismo, enquanto que o fascismo,
ele é muito mais difuso e se disfarça muito melhor, portanto, muito mais perigoso. O nazismo, enquanto identidade, ele tem algumas características muito precisas. Mas antes de continuar, vamos falar sobre um pressuposto básico de lógica. Quando alguém diz que todo x é y, não se está dizendo que todo y é x. Senão, se eu disser que toda baleia é um mamífero, eu vou dizer o quê? Que o homem é um mamífero, logo todo homem é uma baleia? Não. Quando Humberto Eco diz, por exemplo, que no caso do nazismo, o nazismo é anticristão, neopagão, isso não significa que todo neopagão seja nazista. O que Humberto Eco diz é que o nazismo ele tem características muito pontuais. Essas características pontuais são, primeiro, um anticristianismo, um apreço pelo neopaganismo. Vou repetir para que não distorçam o que Humberto Eco disse. Ele não está dizendo que todo anticristão é nazista, nem muito menos está dizendo que todo neopagão é nazista. O que ele está dizendo é que existe uma característica identitária no nazismo, que é tanto anticristã e que recusa a moral cristã no sentido de ser contra a piedade, de ser a favor da vingança, de uma série de coisas que são de uma ética que não é uma ética digamos assim, do Novo Testamento, cristã do Novo Testamento. Mas eu acho importante pontuar, e o próprio Eco fala disso, eu não estou dizendo que neopagãos sejam nazistas, eu estou dizendo que todo nazista, para ser nazista, ele é anticristão e neopagão. Mas não o contrário. Tanto que, agora na invasão da Casa Branca, apareceu um rapaz que era supremacista racial, cheio de tatuagens neopagãs. Isso causou um furor, e vários neopagãos tiveram que vir à tona e dizer o que deveria ser óbvio. Olha, o neopaganismo não é nazista. Apesar de os nazistas compactuarem com o neopaganismo, Odin não é o pai dos brancos, Odin é o pai de todos. O que os nazistas fazem é uma distorção em que eles, se identificando com o neopaganismo e com o anticristianismo, criam toda uma ideologia muito bem definida, que é racista, que é supremacista, etc. O fascismo é mais complicado, porque o fascismo, segundo Eco, ele é muito mais perigoso por ele ter uma identidade mais maleável. Quer dizer, o fascismo ele pode ser cristão, anticristão, e muitas vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, ele dá um exemplo do Mussolini, que se dizia ateu, que era um ateu militante, mas que quando chegou ao poder, uma das primeiras coisas que ele quis foi a bênção dos padres para os militares fascistas. Quer dizer, enquanto que o nazismo não necessariamente apreciaria isso, o fascismo ele tem essa proximidade com tudo que lhe interessa para que ele possa se manter no poder. Quer dizer, o que interessa. Enquanto que o nazismo ele tem um orgulho identitário que faz com que ele queira o poder, contanto que tenha os pressupostos daquela identidade, o fascismo, segundo Eco, ele é mais sonso. Ele tem uma característica de maleabilidade que permite que ele se ajuste às conveniências para que ele possa alcançar o objetivo dele, que é a manutenção do poder. Um exemplo claro também é no que diz respeito à arte, por exemplo. Existia uma arte nazista. Existia uma arquitetura nazista, que eram coisas muito bem definidas. E para o nazista, se não fosse aquilo, não era arte. Se não fosse aquela arquitetura, então não era uma arquitetura válida. Há no nazismo uma clara definição do que é alta cultura e do que é o resto. Já no fascismo, você tem uma ambiguidade que horas abraça e horas refuta a mesmíssima coisa. E por isso mesmo que Humberto Eco dá ao nome da palestra dele, de fascismo eterno. Quando ele diz que é muito mais fácil lutar contra o nazismo do que contra o fascismo, é justamente porque, sendo o nazismo fácil de identificar, é mais fácil de você combater e de você expulsar,
por conta de suas características identitárias muito bem definidas. Já no caso do fascismo, Eco fala duas coisas incômodas. Uma é que, como o objetivo do fascismo é o poder pelo poder, ele vai estar sempre se maleabilizando, abraçando coisas que ele antes expulsava, e depois que ele consegue o que ele quer, ele expulsa o que ele antes abraçou, com o objetivo de alcançar o poder. E a outra coisa muito incômoda que Eco denuncia, ele diz o seguinte: a luta contra o fascismo, ela é uma luta que começa internamente, porque é muito fácil identificar o fascismo no outro. Mas o que Eco mais aponta é: se nós não ficarmos atentos às sementes fascistas que existem dentro de nós, a gente vai estar só achando que está lutando. E vai existir um momento em que nós, em nossa ingenuidade, nós vamos terminar sendo abraçados pela mesma criatura que antes nos expulsava. Daí a importância de identificar essas sementes. Por isso que, para Eco, a primeira estratégia de resistência contra o fascismo é olhar para dentro. Não é apenas olhar para fora. Ele também não está dizendo não combata o fascismo externo. O que ele está dizendo é: se você não identificar esses elementos em você, e acredite quando eu digo que todos nós temos traços de inclinação fascista. Por isso que é a luta contra o fascismo eterno. Não é contra um partido político. Não é contra um governador eleito, um prefeito eleito. Não é uma luta contra um presidente eleito. Também é essa luta. Mas ela é primordialmente uma luta contra esses traços em nós. Vamos falar sobre os traços, as características que Humberto Eco diz que a gente tem que ficar muito atento. A primeira coisa que Eco define como sendo um traço claramente fascista é o culto à tradição. Notem, eu não estou falando aqui, quer dizer, Eco não está falando do valor dado à tradição. Ele está falando do culto, a tradição como culto. É quando o indivíduo estabelece que algo é necessariamente válido porque é mais antigo. Existem coisas que são da tradição que devem ser mantidas porque racionalmente a gente entende que aquela coisa que já tem sido feita daquele jeito há muito tempo é o melhor modo, então a gente mantém. Mas como Newton Bonder bem coloca no livro dele A Alma e Moral, o Rabino Newton Bonder, que A Alma e Moral é um livro que eu recomendo muito que vocês leiam, é basicamente sobre a importância de alternar entre tradição e traição. Horas a nossa alma segue a tradição, e é importante que siga, e horas a nossa alma trai a tradição, e é importante que a gente saiba em que momento a gente vai trair. Um bom exemplo dessa ruptura com o culto à tradição é uma parábola judaica que a Clarice Niskier conta na peça dela, que é baseada no livro A Alma e Moral. Conta Clarice que uma mulher faminta bateu na porta da casa de um rabino. E o rabino, quando abriu a porta, deu de cara com a mulher esfomeada e uma galinha. E de acordo com os preceitos judaicos, você não pode matar um animal antes que ele esteja pronto para ele servir de alimento. E a mulher esfomeada pergunta ao rabino: eu posso matar essa galinha para comer? Ou seja, ela estava preocupada com a tradição. O rabino pediu um tempo para estudar o assunto, vai lá com os livros, olha a galinha, chega para a esposa dele e diz: olha, vai lá para aquela mulher e diz que infelizmente a galinha não está no momento de ser morta para servir de alimento. A mulher vai, entrega a galinha para a mulher e diz: o rabino disse que você pode matar a galinha e comer sim. O rabino fica pé da vida e diz: mas mulher, o que você fez? Eu estudei o assunto e disse para você dizer não. A resposta da mulher é: marido, você olhou o livro e olhou a galinha, olhou o livro e olhou a galinha e disse não. Eu olhei a mulher com fome e olhei a galinha e disse sim. Quer dizer, quando essa mulher trai a tradição por uma motivação que é ver o caso concreto de uma mulher faminta, quando ela faz isso, ela não está fazendo um culto à tradição. Essa traição pontual é um sintoma de não fascismo por parte dessa mulher. Quer dizer, o que Eco denuncia não é a tradição como sendo um problema, vou repetir, não é a tradição que é um problema, é quando ela é transformada em culto.
Quando você cultua algo só porque é mais antigo. Uma outra característica, e isso é bem perigoso, e é importante de salientar, eu vou aqui me reportar o Claudinei, na palestra anterior, falou um pouco sobre isso também, que é o seguinte, veja só. Eco, ele faz uma crítica ao que ele chama de movimento New Age, em que a multiplicidade das culturas é criado um discurso, é criada uma narrativa de que as culturas múltiplas são, na verdade, a mesma coisa. E Humberto Eco diz, isso é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque não são a mesma coisa. Elas são parecidas, elas guardam semelhanças. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Quando a gente pode dizer que Iansã e Santa Bárbara têm semelhanças. Eu não entendo de cultura, eu não entendo profundamente sobre a cultura, sobre as religiões de matriz africana, nem necessariamente sobre catolicismo, mas eu sei que a Santa Bárbara é a dos raios, Iansã também. Então, é possível dizer que Santa Bárbara e Iansã possuem traços semelhantes. Só que, e notem bem o que Humberto Eco diz, isso é muito delicado. Quando eu digo que Santa Bárbara e Iansã são a mesma coisa com nomes diferentes, quando eu digo que elas são a mesma coisa, ele diz, não tenha dúvida, de que nessa história, quem sai perdendo é a religião que não é a dominante. Quem ganha é a religião dominante. Ou seja, quem sai perdendo é Iansã. Ele não usa o exemplo de Santa Bárbara e Iansã. Ele usa um outro exemplo. Ele diz o seguinte, o problema não é você gostar de Santo Agostinho e você gostar, por exemplo, de cultura druida, e você dizer que existem coisas que Santo Agostinho disse que são parecidas com coisas da cultura druida. Mas quando você encontra alguém querendo dizer que os druidas e Agostinho são o mesmo e que eles derivam da mesma verdade única, isso é um sintoma de fascismo. Por quê? Porque um dos maiores sintomas do fascismo é você acreditar que existe uma verdade única. E que essa verdade única, ela se revela nas culturas diferentes. Vejam, e por que ele diz que isso é perigoso? Isso é perigoso porque, ao admitir isso, ao dizer isso, você está dizendo, primeiro, que não existe avanço do conhecimento, que é um outro sintoma básico do fascismo. Os fascistas, eles não acreditam em avanço do conhecimento, porque toda a verdade já está dada. Cabe a cada um alcançar essa verdade. Não existe progresso de conhecimento, não existe progresso científico, não existem coisas a serem descobertas. Existe uma verdade que está dada e cada povo, cada cultura acessa esta verdade, traduzindo de uma maneira que parece ser diferente, mas que é a mesma coisa. Humberto Eco diz, não, isso é uma mentira. Ou a gente entende que as culturas são plurais e são diversificadas, e que por mais que elas se pareçam, elas são diferentes, ou a gente vai estar incorrendo no risco da semente fascista. Ele dá um exemplo, ele fala do seguinte, que a gnose nazista, ela se nutria de elementos tradicionalistas e de ocultismo sincrético, mas sincrético no sentido de igualar tudo. Mas igualar tudo de uma maneira um tanto quanto falsa, porque no final das contas havia sempre uma cultura que se tornava uma cultura dominante. Então vejam, por conta disso, pois então, o Ricardo Mário Gonçalves está comentando que aqui temos uma vertente fundamentalista cristã do fascismo chamado cristofascismo. Sim, inclusive o seguinte, eu já vi em grupos de discussão, algumas pessoas dizendo assim, nós temos que ter, olha o texto, nós temos que ter tolerância com os nossos irmãos de raízes africanas, porque eles estão chegando à verdade do Deus único através da cultura deles. Vejam, existe nesse discurso uma coisa que é uma espécie de indulgência, como se as religiões de matriz africana estivessem, na verdade, alguns passos atrás, mas estão quase chegando lá na verdade que o cristianismo já alcançou. Agora, a bola da vez são esses
São esses cristãos que têm esse comportamento fascista. Porque você pode ter o comportamento fascista em ateus, você pode ter o comportamento fascista em qualquer outra religião. Se a gente tem um problema no Brasil específico ligado com alguns cristãos que têm essa característica fascista, esse problema não podemos ignorar, sobretudo que ele é uma semente existente em todos nós. Outra característica do fascismo, segundo o Umberto Eco, é a recusa a todo e qualquer ideia de avanço. Porque tudo que há de se conhecer já foi conhecido e cabe a cada um chegar àquela verdade. E é muito curioso porque não é chegar à verdade através do pensamento crítico, é chegar à verdade através de uma ideia de revelação. Existe uma revelação. E essa revelação ela tem que ser seguida. E se você recusa ou critica essa revelação, é porque você não alcançou ainda isso. E geralmente a figura, dentro do universo fascista, existe alguém, um indivíduo, que é colocado como uma figura que alcançou a revelação e que será o porta-voz dessa verdade iluminada. Eu já vi situações em que pessoas que se colocam em posição de guru conseguiam um séquito em torno de si. E havia momentos em que os discípulos daquele guru diziam: olha, eu não concordo com tal coisa que ele disse, mas provavelmente é porque eu não alcancei. Vejam isso. Existe no Brasil uma figura muito popular na extrema-direita, que as pessoas seguem como uma espécie de guru, uma espécie de guia. E eu já vi pessoas que gostam dele discordando dele. Só que o curioso é que essa discordância que essas pessoas fazem em relação a ele não era eu discordo dele, era eu discordo porque eu ainda não alcancei a inteligência dele. Percebem como isso é delicado? Quer dizer, existe alguém que serve de canal para essa verdade única. Justamente por conta disso, Eco diz que o fascismo ele pode ser definido, sobretudo, como um irracionalismo. Outra característica muito marcante. Então, antes de continuar, vamos fazer um processo, uma autoanálise. Vamos fazer uma análise. Todas as vezes que eu acho que a cultura alheia é inferior à minha, ou quando eu quero dizer que a cultura do outro é a mesma que a minha, a mesma, só que dita de outra maneira, mesmo que a intenção seja boa, Umberto Eco ele coloca, olha, isso é um perigo. E quando Umberto Eco dá essa palestra, em 95, foi no apogeu do movimento New Age. E Umberto Eco ele era um grande crítico do movimento New Age. Ele dizia, olha, isso é um perigo. Por quê? Primeiro, porque é um sequestro da cultura oriental por parte de ocidentais que não estão entendendo nada que a filosofia oriental diz, estão reconstruindo essa filosofia oriental do modo que os ocidentais querem, de uma maneira tal a transformar tudo aquilo que eles entenderam da filosofia oriental numa nova filosofia que não tem nada a ver com oriental, a não ser no que diz respeito aos termos. E há essa característica de querer nivelar todas as coisas, colocando elas como sendo todas a mesma coisa, quando elas são diferentes. Quer dizer, Eco critica o discurso da unicidade. Ele diz assim, o discurso antifascista ele é o discurso da pluralidade e de entender que são diferentes. A outra característica é ação pela ação. Ou seja, o fascismo ele não gosta do pensamento, e ele detesta a intelectualidade. A ideia de pensar antes de agir, a ideia de refletir antes de tomar uma atitude, ela é absolutamente antifascista. Quer dizer, uma das maiores estratégias de resistência contra o fascismo é que toda vez que você se sente compelido a agir por agir, e quando você não para pensar se a sua ação é acertada, você está sucumbindo à semente fascista interior. Vejam só, os fascistas eles suspeitam sempre da intelectualidade. Aí o Eco ele cita Goebbels, né? Escreve Goebbels. Ele diz que uma frase do Goebbels é o seguinte: sempre que eu ouço falar de cultura,
eu tiro minha pistola. Essa característica de ação pela ação, que faz um culto à agressividade e que usa expressões como porcos intelectuais. Na Itália se usa cabeça de ovo e snobs intelectuais. Quer dizer, toda esse horror à intelectualidade, esse horror à inteligência, esse horror à cultura, esse horror à pesquisa e, sobretudo, esse horror às ciências humanas, gente. Humberto Eco ele sinaliza muito isso. Olha, uma coisa que o nazismo e o fascismo têm em comum, apesar deles serem diferentes em termos de identidade, repetindo, o nazismo tem identidade definida, o fascismo é mutante, uma característica comum é que eles têm um verdadeiro horror às ciências humanas. Por quê? Porque as ciências humanas estimulam o pensamento crítico. Então, tanto os nazistas quanto os fascistas, eles adoram pesquisa, contanto que seja uma coisa absolutamente, tipo, só engenharia. Entendem? Só progresso tecnológico, qualquer coisa, sociologia, filosofia, letras, o fascista, e sobretudo o neofascista, ele irá se dedicar a diminuir a importância das ciências humanas. E todas as vezes que você faz uma piada, a piada pode até ser inocente, do tipo, você não vai entender matemática porque você é de humanas, né? Isso é um sintoma fascista. Vou dar um outro exemplo. Na época que eu cursei durante uma época a faculdade de astrofísica, e a gente era responsável por fazer o manual do novato. E um dos meus colegas, que não é fascista, mas manifestou uma semente naquele momento, escreveu no manual do novato o seguinte: você vai sentir muito orgulho quando você descobrir que enquanto você está aqui estudando como calcular, por exemplo, a densidade da poeira estelar, tem alguém que está estudando para ser palhaço. Eu disse, cara, isso está completamente errado, tira isso do manual. Tipo, porque eu poderia muito bem dizer, enquanto alguém está estudando para ser palhaço, para levar alegria a crianças com câncer, que não tem nenhuma outra diversão num hospital, os doutores da alegria, por exemplo, a gente está aqui estudando essa coisa inútil que é a densidade da poeira estelar. Quer dizer, todas as vezes que a gente, mesmo que seja até mesmo como piada, a gente despreza as ciências humanas, a gente está dando um dedinho para os fascistas, que eles adoram isso, eles adoram diminuir ciências humanas, eles adoram colocar as ciências exatas como sendo o suprassumo do universo. E as humanidades são um desperdício de dinheiro. Então eles gostam de fazer comparações do tipo, veja só, o dinheiro público, ele financiou uma bolsa de pesquisa sobre alguém que estava analisando as travestis da Glória lá no Rio de Janeiro. Mas qual é o problema? Existe uma importância social em estudar essa questão. É porque a pessoa que tem esses sintomas fascistas, ela só entende que uma bolsa de estudo é meritória se a pessoa for estudar como fazer, por exemplo, copos mais resistentes. Esse horror às ciências humanas é um dos maiores sintomas do fascismo. E Humberto Eco, eu vou falar uma frase que ele disse na época da palestra dele, em 95. Muitos de vocês vão rir, porque vocês vão reconhecer essa frase como dita hoje em dia. Humberto Eco diz o seguinte: o fascista clássico, ele grita, as universidades são uma cova de comunistas. Quer dizer, o horror à universidade, o horror à vida universitária, o horror à academia, são sintomas desse fascismo que a gente precisa combater, sobretudo, primeiro, na gente mesmo, né? Humberto Eco continua. Nenhuma forma de tentativa de unicidade através de um pseudosincretismo aceita crítica. Porque o espírito crítico, ele opera com distinção. Então, para um fascista, todo desacordo é traição. Desacordo e discórdia é traição. Então, vejam, e esse é um dos sintomas mais graves e que nós temos que ficar atentos. Quantos de nós já nos vimos em situações, não importa, sejamos nós de direita, de esquerda, de centro, em que nós estamos num grupo que tem uma identidade. Digamos, não sei, um grupo espírita, ou um grupo de esquerda, ou um grupo de ateus.
Em algum momento nesse grupo surgirá a discórdia. E a discórdia é natural. E, inclusive, desejável. Mas quando dentro desse grupo a discórdia surge e as pessoas, a pessoa ou pessoas tratam a discórdia como traição, não dando espaço para a voz discordante, expulsando o discordante, é um sintoma fascista. Então, me desculpem, pode ser, vocês podem ser, para fazer parte de grupos, mesmo de esquerda, eu estou falando da esquerda, vamos falar do lugar que eu falo, eu sou uma pessoa de esquerda. Mas, se dentro de um grupo de esquerda, de um grupo que se diz de esquerda, alguém discorda do grupo e essa pessoa, ela é excluída, ela é limada, vocês me desculpem, isso é fascismo. Não importa que você queira transformar a pessoa num traidor do movimento. O problema aqui é quando não é você perceber que há uma voz discordante, é você transformar a voz discordante em traição. Então, isso não é uma digamos assim, não é uma exclusividade de grupos de direita, ou de grupos de esquerda, ou de grupos de centro. É uma característica de grupos. Grupos coletivos, em algum momento surgirá uma voz dissonante. E se você não souber lidar com dissonância e tratar aquela pessoa como uma traidora, você está manifestando o fascismo eterno, que é aquilo que Humberto Eco diz que é muito mais perigoso e que a gente tem que lutar contra, porque é muito fácil você lutar contra um político, seja ele eleito, seja ele um ditador que tomou o poder à força, é muito fácil você lutar contra um agente externo, difícil mesmo é você lutar contra o fascismo eterno. Eco continua, todo desacordo é um sinal de diversidade. O fascismo eterno, ele cresce e busca, quando ele cresce, ele busca consenso absoluto, com horror à diferença. E esse horror à diferença, Humberto Eco diz o seguinte, ele é racista. Mesmo que não tenha a ver com raça, com cor de pele. O que Humberto Eco diz é o seguinte, esse horror à diferença, ele tem a sua raiz no racismo. Ou seja, quando o outro manifesta uma cor diferente, mesmo que essa cor seja metafórica, e a gente trata ele como algo a ser expurgado, isso é um sintoma de fascismo. E é por isso que o Eco coloca, o fascismo ele é racista. E esse racismo, ele não tem a ver apenas com a cor da pele. Ele é quando a gente transforma o outro numa raça. Por exemplo, a gente diz assim, essa raça de baianos, ou essa raça de gaúchos, percebe? Raça de homossexuais. Essa expressão que a gente tem, inclusive na língua portuguesa, essa raça, se referindo a pessoas que têm alguma característica diferente ou discordante, dissonante, qualquer coisa, esse referir-se ao outro com a expressão de raça de maneira pejorativa é um sintoma de fascismo, porque o fascista ele é racista por definição. Uma outra característica, e essa é uma outra característica muito marcante, segundo, que é por isso que o fascismo ele tende a vencer em circunstâncias pontuais, é que a militância fascista ela apela à classe média frustrada. Mas antes de continuar, o Ricardo Mário Gonçalves ele pergunta: o identitarismo não seria também algo fascista? Ele pode ser. Veja bem, aí eu vou me referir ao Yuval Harari, quando ele diz o seguinte, o Harari ele diz, o problema não é o nacionalismo, o problema é o que as pessoas entendem como nacionalismo, a gente pode transformar em identitarismo também. Harari ele diz o seguinte, o nacionalismo ele deveria ser entendido como um amor ao meu compatriota, não como um ódio ao estrangeiro. Percebem? O que Harari diz é o nacionalismo que deveria ser um amor ao compatriota virou um ódio ao estrangeiro. Então eu posso, aproveitando a pergunta do professor Ricardo, levar a coisa para o identitarismo. O identitarismo deveria ser um amor a quem guarda relações de identidade comigo. Por exemplo, eu sou baiano. Eu admito que eu tenho um afeto especial
quando eu morando aqui em São Paulo, quando alguém vem prestar um serviço para mim, eu identifico o sotaque e pergunto: você é baiano? Seja no Uber, seja no táxi, seja alguém que eu contratei para fazer um serviço, e a pessoa diz: eu sou. Existe um afeto que não quer dizer que eu necessariamente iria gostar daquela pessoa se a conhecesse mais profundamente. Pode ser que a única coisa comum seja a baianitude. Mas existe o afeto por essa identidade. Mas esse afeto por identidade não é o problema. O problema é quando eu odeio o que não é baiano. Se eu, no meu identitarismo baiano, não me limitasse ao amor pelo que é baiano, e transformasse isso num ódio contra sergipanos, contra gaúchos, curitibanos, esse é o problema. Então, veja só, vamos falar identitarismo negro, identitarismo gay, identitarismo lésbico, identitarismo trans. O problema não é você ter empatia por uma pessoa que tenha a mesma identidade que você. Isso é absolutamente natural. O problema é quando você transforma qualquer coisa que não seja aquela sua identidade como o inimigo. É isso que o fascista faz. Ele transforma o que não é da identidade dele como inimigo. E o fascismo é perigosíssimo. Por quê? Porque ele abraça e expulsa identidades com muita facilidade para manter o poder. Então, um governo fascista, ele vai abraçar, por exemplo, crentes, católicos e judeus, enquanto for conveniente. Quando for mais conveniente expulsar os judeus, ele vai expulsar os judeus. Um governo fascista é capaz até de abraçar os gays, se for conveniente, fazendo o que a gente chama de pink washing, né? A lavagem rosa, que é fazer com que os gays sejam acolhidos. Usa os gays e quando for conveniente abraçar a homofobia, ele fará, porque é para manter o poder. Continuando, os governos fascistas, eles apelam sempre à frustração da classe média. Vejam, e quando eu falo isso, tem muita gente que diz o seguinte: você está repetindo a Marilena Chaui. Não, eu estou falando do Humberto Eco. Humberto Eco, em 95, ele já dizia: olha, o fascismo ele sempre ganha usando a classe média frustrada, que vai achar que está perdendo poder, vai ser criado um inimigo externo, que é uma outra característica do fascismo, o inimigo externo. E esse inimigo externo tem que ser combatido, e a causa de sua frustração, a causa de você ter fracassado, é por conta de alguém externo que veio, por exemplo, os fascistas italianos contemporâneos, né, que muitas vezes não têm eles não assumem o nome fascistas, o grande lance deles é o horror de que estrangeiros venham tirar o emprego do italiano. E é muito curioso, porque isso também a gente pode ver em outros países. Né? Não é à toa que, por exemplo, no começo, na onda migratória italiana nos Estados Unidos, eram os italianos que eram alvo do fascismo americano, que dizia que os italianos estavam indo lá roubar o emprego dos americanos. Quer dizer, desumanizar o outro e transformar o outro na razão da minha frustração, transformar o outro na razão da minha incompetência, é um dos sintomas do fascismo, porque o indivíduo fascista ele é incapaz de entender que muitas vezes ele fracassou porque ele fracassou. Ele tem que colocar a culpa do fracasso dele num grupo. Veja, não é só numa outra pessoa, é num grupo. Por isso que, por exemplo, nesse ponto o nazismo e o fascismo se dão as mãos, a culpa do sofrimento do povo alemão eram os judeus. Então, os nazistas eles se justificavam assim, né? Havia essa justificativa de que os judeus eram culpados pelo sofrimento do povo alemão. E a gente pode ter isso também aqui no Brasil. A gente pode ter isso no Brasil, a gente pode ter isso em qualquer outro país, qualquer outra cultura. Uma outra característica muito marcante do fascismo, e essa a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa eu vejo, inclusive, se manifestando em gente que não se acha, que não se diz fascista, mas isso é uma semente. É a obsessão pelo complô. Nada tem uma explicação simples. Sempre tem um complô, tem alguma coisa, estão conspirando.
A navalha de Ockham nunca é utilizada. O que é a navalha de Ockham? É a explicação mais simples. E não apenas a explicação mais simples, é o seguinte: alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Se eu alego uma coisa extraordinária e não apresento provas, é só o meu complô, é só a minha conspiração. É disso que o fascismo se nutre. O fascismo se nutre de teorias de conspiração, em que ele sempre vai estar certo. E para poder sustentar essa certeza da conspiração, ele vai apelar para o que a gente chama hoje em dia de fake news. Eu não gosto dessa expressão, porque eu acho que ela é uma glamourização da expressão mentira. O indivíduo que se baseia em teoria da conspiração, ele se vale de mentiras. Muitas vezes ele não sabe que é uma mentira, mas como está de acordo com o viés dele, ele compartilha. E toda essa ideia de nova ordem mundial, que existe um grupo conspirando para dominar o mundo, quer dizer, coisas que funcionam bem em livros de ficção. E volta e meia eu lido com pessoas, sejam elas pessoas que dizem lutar contra o fascismo, ou pessoas que têm uma clara inclinação fascista. Todos nós temos uma certa inclinaçãozinha a teorias conspiratórias, até porque a teoria conspiratória ela é muito confortável, né? Ela é uma maneira de você tentar atribuir uma lógica ao que muitas vezes não parece ter lógica. Quer dizer, veja no caso da pandemia, por exemplo. É muito confortável para as pessoas pensarem que a pandemia foi um ato deliberado de um governo que criou um vírus para poder infectar as pessoas do mundo inteiro, do que aceitar o fato de que pandemias fazem parte da natureza. E não é a primeira vez que a humanidade está enfrentando isso. É porque a gente não estava vivo na época da gripe espanhola, mas era uma questão de tempo até que uma pandemia surgisse. E o conspiracionista, ele é tão conspiracionista que se um asteroide vier em rota de colisão com a Terra, ele vai dizer que algum governo ou algum grupo secreto atraiu esse asteroide para qualquer razão, por qualquer razão. Uma outra característica que é muito marcante do fascista é a guerra permanente. Não é possível a paz. Existe sempre alguém a ser, um inimigo a ser vencido. E essa característica, ela é tão patológica, ela é tão doentia, que essa é a razão que leva muitas vezes a governos fascistas não perdurarem. Para o nosso alívio, a semente fascista ela tem em si própria a semente da autodestruição, porque como ela não consegue viver em paz, quando o fascista alcança o poder, ele sempre vai tretar e brigar com outras pessoas que estão no poder com ele. Por quê? Porque não pode haver paz. A paz é impossível. Então, mesmo que um fascista ou que um governo fascista consiga o poder, é questão de tempo até ele dinamitar todas as pontes, destruir tudo. Justamente porque, por não tolerar a paz, ele vai brigar com os aliados. É fatal, é uma questão de tempo até que ele brigue com os aliados. Por conta disso, é um culto à morte. E por ser um culto à morte, ele tenta transformar o heroísmo ele tenta tirar a característica excepcional do heroísmo e transformar o heroísmo em algo corriqueiro. Vejam, o heroísmo, classicamente falando, é um ato excepcional. Não é todo mundo que é herói. O heroísmo é uma coisa que acontece. Muitas vezes a pessoa tem a oportunidade de ser herói e ela é. Mas o fascista, ele quer o heroísmo cotidiano. E para ter o heroísmo cotidiano, ele sempre tem que estar lutando por uma causa que parece ser impossível. Então, o grande desejo do fascista é ser preso pelas autoridades, é ser exposto. Existe uma característica. Muitas vezes a gente vê pessoas falando coisas absurdas, ou no YouTube, ou em redes sociais, e pensa assim, será que essa pessoa é louca? Ela quer sair no jornal como racista? Ela quer sair no jornal como homofóbica? Ela quer. Ela quer. Porque ela sair no jornal como racista, ou como homofóbica, ou como qualquer outra coisa, é a medalha de heroísmo dela. E ela será reconhecida como herói pelos outros fascistas.
Ou seja, uma maneira muito pontual de você combater o fascismo é você não alimentar o troll. Quer dizer, vejam, agora tem duas coisas distintas. Uma pessoa que está no poder, que já alcançou o poder, ela tem que ser contestada. Mas uma pessoa que por enquanto não tem poder nenhum, se você der a ela a atenção que ela procura, você vai colocar ela no rumo do poder. Percebem? São duas coisas distintas. Um é a pessoa que já alcançou o poder e que se coloca como racista, ou como homofóbica, ou como machista. E a outra é uma pessoa que não tem poder nenhum. E você está ali alimentando, batendo boca com ela, fazendo ela ficar o quê? Famosa. Atraindo a atenção sobre ela, transformando ela na luz em torno da qual girarão as outras moscas fascistas. Aí ela será a próxima bola da vez, ela terá conseguido a sua circunstância de heroísmo, né? A sua medalha de heroísmo. Outra característica é o desprezo pela fraqueza. E o desprezo pela fraqueza com um culto ao masculinismo. Humberto Eco pontua isso de maneira muito clara. O fascismo, ele é machista. Ele é masculinista. Ele cultiva características machistas como se virtude fossem. Ele elabora um modo de ser do homem, ele estabelece um modo de ser do homem que é considerado um modo ideal, que não tem nenhum, que não admite, em hipótese alguma, sob hipótese alguma, a fraqueza. Estamos quase no fim. Uma outra característica muito marcante, segundo Humberto Eco, é a característica da linguagem reduzida. O fascismo, ele não tem uma elaboração intelectual na linguagem. O fascista clássico, ele se vale de jargões, frases curtas repetidas e frases de efeito. Isso a gente tem que tomar sempre um pouco de cuidado, porque mesmo quando nós nos identificamos como pessoas que lutam contra o fascismo, se a gente reduz a discussão e o diálogo a frases de efeito e jargões repetidos como hinos, isso também é uma semente fascista. Ou seja, a articulação da linguagem como algo restrito, como algo que não elabora e que tenta vencer o debate através de frases curtas, pontuais, que, com gritos de guerra, são sintomas fascistas, porque você cancela o diálogo com o outro através de um jargão. Ou seja, é tentador repetir jargões, porque os jargões nos colocam numa zona de conforto, de apoio de grupo. Mas não significa que nós estejamos certos. Nós podemos estar simplesmente profundamente equivocados, porém sustentados pela lógica da matilha. Ou seja, para concluir, o que Humberto Eco denuncia é que é muito fácil a gente enxergar o fascismo fora, mas que a luta contra o fascismo ela é uma luta eterna que começa por um processo de autoobservação constante. Recomendo a vocês a leitura. Eu sei que deve existir um livro em português, provavelmente existe já, chamado O Fascismo Eterno, ou traduzido como Urfascismo, UR-fascismo. Sei também que a revista Carta Capital, anos atrás, disponibilizou a palestra de Humberto Eco na íntegra. Ela provavelmente está disponível no Google, vocês procuram. Humberto Eco, Fascismo Eterno. Deve ter lá toda a palestra detalhada. Eu recomendo a vocês que leiam. E dizer isso, nunca caiam na armadilha de se acharem um poço de virtudes imune ao fascismo, porque nós não somos. Nem eu sou, nem vocês são. E muitas vezes a gente está apontando o dedo para o outro sem perceber o comportamento fascista na vida da gente. Então, convém perguntar, nos grupos que eu participo, que são grupos muitas vezes permeados por um traço identitário, eu já quis excluir alguém por conta de uma pequena dissonância?
por conta de discordância. Eu já tentei transformar meu semelhante num pária, sendo que ele luta pelas mesmas questões que eu luto, porque há uma discordância. Eu já tentei cancelar alguém por conta de alguma discordância. Eu vejo muito isso hoje em dia, né? Principalmente em redes sociais. A gente elege ídolos, aí a pessoa ela manifesta uma discordância e a gente fala que morte horrível. E essas coisas que a gente fala como clichês, que morte horrível, etc., também são sintomas fascistas. Vamos lembrar do último ponto, que é coloca frases curtas repetidas como jargões que não admitem elaboração. Né? Ou quando você diz detestei o que você disse, mas você não elabora, você transforma aquilo apenas num sentimento que exclui o outro e transforma o outro num estrangeiro. E, sobretudo, lembrando também sobre a questão a questão da novilíngua, que transforma o outro em estrangeiro. O que é a novilíngua? Aparece em 1984 o livro do H.G. Wells, que muita gente de direita adora usar o livro de 1984 como sendo um símbolo do ódio à esquerda, mas o autor, o Orwell, desculpem, o autor, ele era de esquerda, ele diz, eu sou de esquerda, mas ele odiava Stalin. Mas o fato dele odiar Stalin não significa nem que ele era conservador, nem que ele era monarquista, nem nada desse tipo. O traço principal de 1984 é também o combate à novilíngua. O que seria essa novilíngua? É sempre que a gente, dentro do nosso grupo, a gente estabelece uma linguagem que transforma todos os outros em estrangeiros. Era uma denúncia que Sócrates já fazia. Toda vez que eu crio uma linguagem que exclui o entendimento do outro, e quando eu não admito essa conversa com o outro, eu estou criando as condições para a sustentação do fascismo. Quer dizer, não é apenas o outro que sustenta o fascismo. E é muito fácil a gente acusar as pessoas que nós odiamos, os políticos que nós detestamos, e muitas vezes eles são fascistas mesmo. Eu não estou dizendo que não sejam, mas estou dizendo que essa luta, eu concordo com o Eco quando ele diz, essa luta é uma luta eterna, porque ela começa com um ato de autoobservação constante. Queria agradecer a atenção de vocês, agradecer o convite da Nova Consciência. Como eu digo, é uma honra estar aqui. Eu espero que vocês que estejam me assistindo tenham usufruído e aproveitado um pouco, pelo menos, pelo menos ter sido útil de alguma maneira para vocês. Recomendo a vocês que vocês leiam a palestra do Humberto Eco. Queria lembrar que na próxima quarta-feira, na parte da manhã, 10 horas, se eu não me engano, eu vou falar sobre a Inquisição na Paraíba. Tá? Faz parte do evento, do encontro de ateus e agnósticos. Vocês podem me seguir nas redes sociais. Basta procurar meu nome, esse nome estranho que aparece aí na tela, que provavelmente aparece na tela. Vocês vão ver a propaganda desse evento de quarta-feira. Quem puder, fique em casa. Quem não puder ficar em casa, tome os devidos cuidados sanitários. Nós estamos vivendo uma pandemia. E eu espero que vocês, os familiares de vocês e as pessoas queridas estejam bem, com saúde, e que a gente possa, no nosso próximo encontro da Nova Consciência, que a gente possa se encontrar ao vivo e em cores. Tá bom, minha gente? Um grande beijo, um abraço, até a próxima, e que a luta eterna contra o fascismo seja uma luta que a gente vença. Um abraço.